O nosso tema é a espiritualidade verdadeira que se manifesta nas belas poesias do livro de Salmos. Hoje vamos dar atenção especial ao belo Salmo 32, que fala sobre a cura do perdão, um salmo davídico, um poema que aparece e bastante relacionado com a experiência de pecado e perdão que Davi teve da parte de Deus depois do seu pecado. Esse salmo geralmente é associado àquilo que aconteceu com Davi depois do seu pecado contra Urias, contra Batseba, do seu homicídio, adultério e depois a sua experiência de restauração diante de Deus. É interessante observar que até hoje a questão da culpa permanece como um dos temas mais difíceis de lidar, mais sensíveis da experiência humana. Quando pensamos em termos de expressão de fé, de religiosidade, parece que a culpa está presente e muitas vezes de maneira muito negativa em boa parte das pessoas que de alguma maneira se aproximam da religião ou de qualquer coisa que tenha a ver com espiritualidade. E muita gente que olha de longe até se incomoda com essa questão. Mas por outro lado, mesmo aqueles que não procuram entender a realidade da vida a partir da perspectiva da fé, é interessante como a culpa, mesmo no ambiente absolutamente secular, ela está presente, né? Mesmo terapeutas não conseguem lidar com isso de uma maneira suficiente e é uma questão que envolve a realidade humana, independentemente de qualquer coisa. Muitas pessoas mostram a sua insegurança, o seu nervosismo, a sua reação agressiva, a sua atitude de até mesmo dificuldade de autoaceitação por causa da realidade da culpa. E este é o problema. Uma vez que nós tenhamos falhado, e essa realidade seguramente está presente, você pode olhar para a sua vida, há coisas que marcam o seu coração, há erros que de vez em quando retornam, sobem à sua mente, porque nós muitas vezes não conseguimos nem nós mesmos, no fundo, de nos desculpar de certas coisas que fizemos na vida. Como é que se lida com isso? Esse salmo é especial porque ele começa a lidar com isso. Ele fala que como é feliz, como é bem-sucedido, como é internamente apaziguado e vamos assim dizer, de bem com a vida, a pessoa que teve as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Feliz é a pessoa a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, porque o problema da culpa é que nos leva a viver uma vida de tentar vender uma imagem para a realidade social à nossa volta, enquanto por dentro o fogo está queimando. Não há uma sintonia do universo interior e exterior e, portanto, a pessoa sofre essa espécie de esquizofrenia espiritual. Portanto, a libertação interna, a compreensão de que não há solução para a culpa a não ser o perdão, que não é possível lidar com a culpa a partir de uma perspectiva de autocomiseração ou autoflagelação, ou outro tipo de caminho indevido. Portanto, o usufruir do perdão, o apropriar-se dessa graça, dessa ação de Deus em nós, nos livra da hipocrisia, dessa esquizofrenia perigosa, dessa dor que consome por dentro. E o salmista vai nos dizer como é que foi a sua experiência. A primeira questão que está ligada com essa cura que vem do perdão está relacionado com a capacidade de admitir completamente o erro. Porque tantas vezes nós achamos que a nossa biologia será responsabilizada pelo nosso erro.
Outras vezes nós nos deslocamos para a sociologia. É o contexto, é a comunidade, são as pessoas, é a minha família, de modo a isentar-nos do nosso próprio problema. Outras vezes nós colocamos a culpa nos outros, nos nossos amigos mais próximos, da pessoa com quem nós estivemos envolvidos em algum tipo de problema que machucou o coração. E o que o salmista diz? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Há uma perda da saúde por não se ter a capacidade de enxergar os próprios erros de frente, de admitir: eu errei, eu decidi errado, a culpa nesse sentido é minha, eu preciso assumir corajosamente essa minha fragilidade. E então essa dor naturalmente prejudica o relacionamento com o Deus da graça e da bondade. Ele sentia a mão de Deus pesando sobre ele, suas forças se esgotaram como uma época de seca. Então o texto diz: eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meu querido amigo, minha querida amiga, o pecado é como um alimento que fez mal. É necessário vomitar, jogar fora, lançar completamente. Tire toda a sua autodefesa, as suas explicações desnecessárias e assuma plenamente: eu cometi uma falha. Não em tom de desespero, porque todos nós somos dominados pela nossa fragilidade. Coloque diante de Deus a sua fragilidade moral, a sua fraqueza, tanto na sua omissão como no seu pensamento, na sua prática, aquilo que atormenta o seu coração. Porque o salmista sabe que Deus, na sua bondade, certamente é aquele que tem poder e condições de perdoar a culpa do nosso pecado. O salmista comemora isso, porque ao colocar plenamente a sua necessidade diante de Deus, ao tirar, ao colocar para fora, ele encontra alívio. Portanto, ele diz: olha, todos aqueles que estão nesse relacionamento com Deus de aliança, que são os que são chamados de fiéis aqui, vão orar a ti enquanto é possível encontrar a Deus. Quando as muitas águas se levantarem, não o atingirão. Deus é o seu abrigo, ele o preservará das angústias e lhe dará canções de sofrimento. É interessante como a transição do salmista é muito forte, saindo do seu pecado para a realidade que existe na pessoa de Deus. Então preste bem atenção naquilo que vamos mencionar agora. Não é possível lidar com a nossa fraqueza, fragilidade, pecado e culpa olhando apenas para nós mesmos e olhando para as pessoas e o mundo à nossa volta. Essa realidade é insuficiente para abrandar a dor do nosso coração. A única maneira de lidar com a culpa que vem de dentro é olhando para cima, olhando para o alto, porque o Senhor Deus, Criador do universo, da nossa estrutura, e que trouxe intervenção na história para resolver a nossa questão do pecado, certamente quer nos restaurar plenamente e oferece perdão completo. Então, em vez de pensar tanto em si mesmo, em vez de concentrar-se somente na sua experiência, volte o seu coração plenamente para Deus. É interessante como a transição é completa, é necessário o passo de fé, é necessário dar o salto na direção certa de dentro de si mesmo para a realidade de Deus. O seu coração se concentra agora absolutamente em Deus, que pode ser encontrado, que abençoa, que preserva da angústia, que cerca com canções de livramento. E então, de repente, o salmo muda a sua direção e começa a trazer a palavra do próprio Deus para o salmista. Eu instruirei a ti, a você, o ensinarei no caminho que você deve seguir e o aconselharei e cuidarei de você.
E então ele diz: uma vez que agora você contempla a realidade do divino, que você entra em contato diferenciado com a intervenção da transcendência que cura a culpa, que perdoa o pecado, que transforma através da graça o coração machucado pela própria incapacidade de obediência moral a Deus, agora está na hora de ouvir a direção de Deus para o prosseguimento. Qual é o problema da culpa? Ela nos prende no passado, ela destrói a nossa vida, ela não nos permite dar um passo adiante, ela nos segura de modo a não caminhar para frente. Aqui o salmista passa pela libertação, Deus aparece como aquele que ensina o caminho que ele deve tomar, e é muito interessante a visão para frente. Uma vez libertado, uma vez livre do peso que o atormentava, agora temos a direção. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Uma vez que eu estou libertado, eu tenho condição de ouvir de maneira diferenciada a direção divina. Ela é muito simples. Quando estou carregado de culpa, muita atenção aqui, a culpa é o combustível do pecado. Ela me leva a afundar cada vez mais, porque uma vez que eu já estou mesmo no buraco, eu não tenho esperança e vou me afundar. Quando estou libertado, olho para frente e não posso mais ser alguém sem entendimento, como um animal irracional. Agora não, eu sei que os ímpios vão sofrer dores, mas o Senhor protege quem nele confia. E é interessante que o salmo que começa com dor, com grito, com choro de culpa, falando do que aconteceu e da libertação, termina convidando todo mundo para uma grande festa de perdão através da cura que Deus deu. Ele diz: alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Comemore hoje a sua libertação.